O enfermeiro que virou milionário. A jornada de um sonho realizado. As portas do Hospital de Santa Maria se abriam para mais um dia frenético. Tiago ajustava seu avental, com a adrenalina correndo nas veias. O cheiro do álcool desinfetante misturava-se com o aroma peculiar dos remédios. As luzes fluorescentes ofuscavam um pouco, mas isso não importava. Seu coração pulsava forte, cheio de paixão pela enfermagem. Há anos, ele sonhava em ajudar as pessoas, mesmo que isso significasse enfrentar as dificuldades do dia a dia. A conta do mês sempre pesava e o aluguel de seu pequeno apartamento em Lisboa era um desafio constante. Mas nada seria mais satisfatório do que ver um paciente recuperado. Certa manhã, um doente entrou em seu turno, um idoso de aspecto cansado, com olhos que pareciam carregar todo o peso do mundo. Tiago sorriu, tentando deixar o ambiente mais leve. Enquanto realizava a triagem, notou algo diferente nele, algo misterioso. O velho tinha uma presença que não se pode sentir. Apenas uma pequena queda, meu jovem, ele respondeu, mas a voz tremia. Tiago sentiu uma pontada de curiosidade. Era um jogo de palavras, um enigma. Nos dias que se seguiram, o idoso começou a abrir-se. Contou histórias de sua juventude, de uma vida de luxo e dinheiro, de sonhos que se tornaram pesadelos. Era um empresário bilionário, mas isso não explicava o medo em seus olhos. A cada conversa, Tiago desenvolvia uma conexão com ele, mas também crescia a dúvida. Por que estava ali, em um hospital comum, se tinha uma mansão luxuosa? O mistério pairava como uma sombra. Em uma noite especialmente intensa, enquanto Tiago trocava o soro e checava os sinais vitais, o idoso fez uma proposta que gelou sua espinha. Estou à procura de um enfermeiro, alguém em quem confie, que possa cuidar de mim em casa. O coração de Tiago disparou. Era um convite para entrar em um mundo de riqueza e conforto. Algo que sempre desejou, mas olhou em volta. O hospital, os pacientes, sua missão. Um frio na barriga tomou conta dele. O dilema moral ardia: seguir a ética ou abraçar a chance de uma vida nova. Naquele mesmo instante, uma sombra esgueirou-se pela porta. Tiago virou-se rapidamente. Era uma mulher, e seu olhar não transmitia paz. O idoso ficou visivelmente nervoso. Você não deveria estar aqui, ele cautelou, enquanto a mulher avançava. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. O que você esconde, senhor? Perguntou Tiago, sentindo um nó na garganta. Seu mundo, que antes parecia simples, agora estava preenchido por segredos e escolhas. O que Tiago deveria fazer? Abraçar a oportunidade ou manter seu compromisso? O mistério se tornava mais profundo e a hora da decisão se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tiago sentiu o coração disparar. A tensão era palpável. O olhar da mulher o congelou no lugar. Ela se aproximou mais, sem medo, como se estivesse ali para resolver tudo. Você não sabe com quem está lidando, ela disse, a voz baixa, mas cheia de uma força estranha. O idoso estremeceu, o medo se instalando em seu olhar, enquanto ela o encarava intensamente. Quem é você? Perguntou Tiago, tentando aparecer mais confiante do que realmente estava. O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta. Um pressentimento maligno. A mulher sorriu de forma sardônica, como se estivesse com um grande segredo. Eu sou a chave, ela afirmou. A chave para tudo isso. O silêncio ficou pesado. O velho estava mais pálido. Os sinais vitais dele, que Tiago monitorava, começaram a mudar. O idoso tossiu, um som rouco que fez Tiago saltar. Senhor, como se sente? Tiago perguntou, sua preocupação crescendo enquanto ele se apressava para socorrê-lo. Mas o homem só o olhou, uma inquietação misturada à desconfiança iluminando seu olhar. Tiago, disse a mulher, interrompendo o momento. O que você sabe sobre o passado dele? Pergunta estranha, mas a forma como ela olhava para o velho fez tudo parecer um roteiro de filme de terror. Ele hesitou, tentando montar as peças. O idoso parecia mais do que um simples paciente. Ele era um enigma que Tiago estava prestes a desvendar, mas havia algo muito mais obscuro à espreita. Eu só sei que ele caiu e... A mulher fez um gesto impaciente. Ele não está aqui apenas por essa razão. Não é apenas uma queda. Ele fugiu. E você, seu tolo, pode estar no meio disso tudo. A revelação fez o estômago de Tiago revirar. Fugir? Por quê? O que ele tinha feito? Olhou para o velho, que agora parecia mais um criminoso do que um paciente. Fugir de quê? Perguntou Tiago, a adrenalina correndo. O que ele não sabia poderia muito bem torná-lo um alvo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade devastadora. Ele não é quem você pensa. Ele não caiu. Ele está aqui porque há pessoas atrás dele. Pessoas que farão qualquer coisa para encontrá-lo. O olhar da mulher ficou sombrio. E agora, Tiago, essas pessoas também estão atrás de você. O velho fez um gesto apressado. Não escute. Saia enquanto pode, disse ele, a voz tremendo. Um grito ecoou do corredor do hospital, e o chão sob Tiago parecia tremer. Ele queria correr, mas as palavras da mulher cravaram-se como lâminas. Estava em um jogo muito maior. Com o coração na boca, Tiago respirou. O que eles queriam? O que havia nas sombras do passado do idoso? Ele olhou novamente para aquele que parecia ser apenas um homem que precisava de ajuda. Agora, tudo estava confuso. E naquele momento, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e homens de terno avançaram pelo corredor, a expressão de determinação em seus rostos. Tiago sentiu o terror e a urgência. Correu para a janela, mas o barulho das vozes na porta o fez congelar novamente. Sua vida, seu trabalho, tudo estava em risco. Ao olhar para o idoso, a verdade se instalou. O que ele escolheria agora mudaria seu destino para sempre. E no fundo de sua alma, a pergunta ecoou.
Ele deveria ficar e enfrentar os perigos, ou fugir e deixar tudo para trás. A decisão que tomasse poderia levar a consequências que ele nunca poderia imaginar. A tensão no ar era eletrizante. Tudo mudava em um instante. O que estava realmente em jogo? A resposta estava mais perto do que ele pensava. Tiago sentiu o coração disparar. A tensão era palpável. O olhar da mulher o congelou no lugar. Ela se aproximou mais, sem medo, como se estivesse ali para resolver tudo. Você não sabe com quem está lidando, ela disse, a voz baixa, mas cheia de uma força estranha. O idoso estremeceu, o medo se instalando em seu olhar, enquanto ela o encarava intensamente. Quem é você? Perguntou Tiago, tentando aparecer mais confiante do que realmente estava. O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, um pressentimento maligno. Sorriu de forma sardônica, como se estivesse guardando um grande segredo. Eu sou a chave, ela afirmou. A chave para tudo isso. O silêncio ficou pesado. O velho estava mais pálido. Os sinais vitais dele que Tiago monitorava começaram a mudar. O idoso tossiu, um som rouco que fez Tiago saltar. Senhor, como se sente? Tiago perguntou, sua preocupação crescendo, enquanto ele se apressava para socorrê-lo. Mas o homem só o olhou, a inquietação misturada à desconfiança iluminando seu olhar. Tiago, disse a mulher, interrompendo o momento. O que você sabe sobre o passado dele? Pergunta estranha, mas a forma como ela olhava para o velho fez tudo parecer um roteiro de filme de terror. Ele hesitou, tentando montar as peças. O idoso parecia mais do que um simples paciente. Ele era um enigma que Tiago estava prestes a desvendar, mas havia algo muito mais obscuro à espreita. Eu só sei que ele caiu e... A mulher fez um gesto impaciente. Ele não está aqui apenas por essa razão. Não é apenas uma queda. Ele fugiu. E você, seu tolo, pode estar no meio disso tudo. A revelação fez o estômago de Tiago revirar. Fugir? Por quê? O que ele tinha feito? Olhou para o velho, que agora parecia mais um criminoso do que um paciente. Fugir de quê? Perguntou Tiago, a adrenalina correndo. O que ele não sabia poderia muito bem torná-lo um alvo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade devastadora. Ele não é quem você pensa. Ele não caiu. Ele está aqui porque há pessoas atrás dele. Pessoas que farão qualquer coisa para encontrá-lo. O olhar da mulher ficou sombrio. E agora, Tiago, essas pessoas também estão atrás de você. O velho fez um gesto apressado. Não escute. Saia enquanto pode, disse ele, a voz tremendo. Um grito ecoou do corredor do hospital, e o chão sob Tiago parecia tremer. Ele queria correr, mas as palavras da mulher cravaram-se como lâminas. Estava em um jogo muito maior. Com o coração na boca, Tiago respirou. O que eles queriam? O que havia nas sombras do passado do idoso? Ele olhou novamente para aquele que parecia ser apenas um homem que precisava de ajuda. Agora, tudo estava confuso. E naquele momento, a porta do quarto se abriu com um estrondo. E homens de terno avançaram pelo corredor, a expressão de determinação em seus rostos. Tiago sentiu o terror e a urgência. Correu para a janela, mas o barulho das vozes na porta o fez congelar novamente. Sua vida, seu trabalho,
Tudo estava em risco. Ao olhar para o idoso, a verdade se instalou. O que ele escolheria agora mudaria seu destino para sempre. E no fundo de sua alma, a pergunta ecoou. Ele deveria ficar e enfrentar os perigos ou fugir e deixar tudo para trás? A decisão que tomasse poderia levar a consequências que ele nunca poderia imaginar. A tensão no ar era eletrizante. Tudo mudava em um instante. Foi então que, do nada, a mulher disse: "Olhe, Tiago", e virou-se rapidamente apontando. Tiago seguiu seu olhar e viu algo que fez seu sangue congelar. Nos braços de um dos homens de terno estava um dispositivo familiar, um objeto que ele conhecia muito bem, uma pulseira de monitoramento, uma pulseira que ele mesmo havia visto uma vez, quando seu irmão desaparecera misteriosamente anos atrás. "Não, isso não é possível", Tiago murmurou, a realidade explodindo em sua mente. A mulher virou-se para ele, seus olhos tão penetrantes como lâminas afiadas. "A resposta que você procura está mais perto do que imagina, Tiago. O que você não sabe poderia mudar tudo." A revelação ficou pairando no ar como uma sombra. O passado de Tiago, que ele pensara ter enterrado, estava voltando à superfície, rastejando em direção a ele. Ele olhou para o velho, agora mais inquieto do que nunca. Então para a mulher. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas não faziam sentido. Uma pulseira de monitoramento, um homem fugindo e uma mulher enigmática. O que estava realmente em jogo? A resposta estava mais perto do que ele pensava. E no fundo do seu ser, Tiago sabia que a verdade seria devastadora. Tiago sentiu o coração disparar. A tensão era palpável. O olhar da mulher o congelou no lugar. Ela se aproximou mais, sem medo, como se estivesse ali para resolver tudo. "Você não sabe com quem está lidando", ela disse a voz baixa, mas cheia de uma força estranha. O idoso estremeceu, o medo se instalando em seu olhar, enquanto ela o encarava intensamente. "Quem é você?", perguntou Tiago, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. O que estava acontecendo? Ele sentiu um nó na garganta, um pressentimento maligno. A mulher sorriu de forma sardônica, como se estivesse guardando um grande segredo. "Eu sou a chave", ela afirmou. "A chave para tudo isso." O silêncio ficou pesado. O velho estava mais pálido. Os sinais vitais dele, que Tiago monitorava, começaram a mudar. O idoso tossiu um som rouco que fez Tiago saltar. "Senhor, como se sente?", Tiago perguntou, sua preocupação crescendo enquanto ele se apressava para socorrê-lo. Mas o homem só o olhou, a inquietação misturada à desconfiança iluminando seu olhar. "Tiago", disse a mulher, interrompendo o momento, "o que você sabe sobre o passado dele?" Pergunta estranha, mas a forma como ela olhava para o velho fez tudo parecer um roteiro de filme de terror. Ele hesitou, tentando montar as peças. O idoso parecia mais do que um simples paciente. Ele era um enigma que Tiago estava prestes a desvendar. Mas havia algo muito mais obscuro à espreita. Eu só sei que ele caiu e..." A mulher fez um gesto impaciente. "Ele não está aqui apenas por essa razão. Não é apenas uma queda. Ele fugiu. E você, seu tolo, pode estar no meio disso tudo." A revelação fez o estômago de Tiago revirar. "Fugir? Por quê?"
O que ele tinha feito? Olhou para o velho, que agora parecia mais um criminoso do que um paciente. Fugir de quê? Perguntou Tiago, a adrenalina correndo. O que ele não sabia poderia muito bem torná-lo um alvo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade devastadora. Ele não é quem você pensa. Ele não caiu. Ele está aqui porque há pessoas atrás dele. Pessoas que farão qualquer coisa para encontrá-lo. O olhar da mulher ficou sombrio. E agora, Tiago? Essas pessoas também estão atrás de você. O velho fez um gesto apressado. Não escute. Saia enquanto pode. E se ele, a voz tremendo, um grito ecoou do corredor do hospital e o chão sob Tiago parecia tremer. Ele queria correr, mas as palavras da mulher cravaram-se como lâminas. Estava em um jogo muito maior. Com o coração na boca, Tiago respirou. O que eles queriam? O que havia na sombra do passado do idoso? Ele olhou novamente para aquele que parecia ser apenas um homem que precisava de ajuda. Agora, tudo estava confuso. E naquele momento, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e homens de terno avançaram pelo corredor, a expressão de determinação em seus rostos. Tiago sentiu o terror e a urgência. Correu para a janela, mas o barulho das vozes na porta o fez congelar novamente. Sua vida, seu trabalho, tudo estava em risco. Ao olhar para o idoso, a verdade se instalou. O que ele escolheria agora mudaria seu destino para sempre. E no fundo de sua alma, a pergunta ecoou. Ele deveria ficar e enfrentar os perigos, ou fugir e deixar tudo para trás? A decisão que tomasse poderia levar a consequências que ele nunca poderia imaginar. A tensão no ar era eletrizante. Tudo mudava em um instante. Foi então que, do nada, a mulher disse: "Olhe, Tiago." E virou-se rapidamente, apontando. Tiago seguiu seu olhar e viu algo que fez seu sangue congelar. Nos braços de um dos homens de terno estava um dispositivo familiar. Um objeto que ele conhecia muito bem. Uma pulseira de monitoramento. Uma pulseira que ele mesmo havia visto uma vez, quando seu irmão desaparecera misteriosamente anos atrás. Não, isso não é possível, Tiago murmurou, a realidade explodindo em sua mente. A mulher virou-se para ele, seus olhos tão penetrantes como lâminas afiadas. A resposta que você procura está mais perto do que imagina. Tiago, o que você não sabe poderia mudar tudo. O ar ficou denso e pesado. Os homens de terno, que haviam parado, olhavam para ele com uma determinação inabalável. O ar ficou denso e pesado. A pulseira não apenas lembrava seu irmão, mas também uma verdade que ele tentara enterrar. E um instante, tudo fez sentido. O velho não era apenas um paciente. Ele era parte de um quebra-cabeça maior. Ele é o responsável pelo desaparecimento do seu irmão. A mulher afirmou, apontando para o idoso. Sua voz ecoando como um trovão. Tiago ficou paralisado. A revelação atingiu-o como um soco no estômago. O homem que ele tentava ajudar estava ligado à sua dor mais profunda. Você está mentindo, Tiago gritou, sua voz tremendo de incredulidade. Não estou. Ela respondeu calmamente. Ele é a chave, o culpado. Tiago se virou para o idoso, que agora parecia menor, mais quebrado, o olhar perdido. Era como se um peso enorme tivesse sido revelado.
e o homem não tivesse como suportá-lo. O coração de Tiago se partiu entre a compaixão e a raiva. É verdade? Ele perguntou, as palavras saindo em meio à confusão e à dor. O velho balançou a cabeça lentamente, lágrimas nos olhos. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Ele sussurrou, a voz cheia de um peso que Tiago mal conseguia entender. O silêncio no ar era ensurdecedor. Um momento de reflexão agonizante. E quando tudo parecia colapsar, um alarme começou a tocar freneticamente. As luzes piscaram. Os homens de terno se prepararam. Tiago sentiu o pânico se elevar dentro dele. O que era real? O que não era? O mistério em torno do velho agora queimava como um incêndio descontrolado. Ele olhou para a mulher. O que você quer dizer com isso? Ela apenas sorriu. Um sorriso que parecia ocultar um abismo. A verdade vem à tona, Tiago. E você está no meio disso. Você vai ter que escolher de que lado está. E antes que pudesse reagir, um grupo de paramédicos arrombou a porta. Suas expressões de choque se misturando à confusão na sala. Agora, tudo estava prestes a mudar de novo. E os fios da sua vida estavam se entrelaçando de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Ele estava prestes a descobrir muito mais sobre si mesmo do que jamais pensou, e o que vinha pela frente poderia destruir tudo. O alarme ecoava, cortando o silêncio como uma faca. Tiago ficou paralisado, seus pensamentos girando. O grupo de homens de terno estava ali, prontos para agir. A mulher, agora quase em transe, observava a cena como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ela havia previsto. A tensão era palpável. Ele podia sentir o tremor em suas mãos, o aperto no peito, uma mistura de medo e confusão. Tiago, nós temos que sair, gritou um dos paramédicos. Mas Tiago não conseguia se mover. Olhando para o idoso, notou algo que antes não tinha percebido. O velho estava pálido, sim, mas havia uma centelha em seus olhos, uma determinação, como se estivesse se preparando para um ato final. O coração de Tiago pulou. Você precisa saber a verdade, o velho gritou, a voz carregada de desespero e urgência. Eu não sou o que você pensa que sou. Antes que pudesse processar, o grupo de terno avançou, e um dos homens agarrou o velho pelo braço. Chega! Você não vai mais nos enganar, disse ele, a bravura estampada no rosto. Tiago sentiu um golpe de adrenalina. Estava prestes a perder o controle da situação. Mas uma pergunta surgiu. O que realmente estava acontecendo? Olhou para a mulher. Aqueles olhos que pareciam saber mais do que deveriam. Por que você sabe tanto? O que você não está me dizendo? Ela hesitou um instante, como se estivesse pesando suas palavras. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele não é apenas um fugitivo. Ele é seu pai. As palavras cortaram o ar como um raio. Tiago mal conseguiu respirar. Seu coração parou. O quê? O choque do impacto ecoou dentro dele. Era impossível. O velho, aquele homem perdido que ele estava tentando ajudar, era seu pai? A dor, a confusão, tudo isso voltou como um vendaval, arrastando seus pensamentos. Eu pensei que você estivesse morto. Todos pensaram. Ele se virou para o velho. Você nunca foi embora. A revelação era devastadora.
e a raiva brotou na sua garganta. Frustrado, o velho baixou a cabeça, como se o peso do mundo tivesse recaído sobre seus ombros. Eu me afastei para te proteger, Tiago. Fui forçado a esconder a verdade. O que eu fiz, as decisões que tomei, não eram para você ficar em risco. O desespero tomou conta de Tiago. Ele nunca se imaginou naquele lugar, confrontando um homem que sempre julgou ter abandonado sua família. E o que mais o horrorizava era que as escolhas do pai estavam interligadas ao enigma que agora o cercava. Proteger? O que você realmente fez? Ele gritava, a dor transbordando. Uma pulsação incandescente de raiva e amor, revolta e necessidade de respostas. Tiago, você não entende. Eu trabalhei para uma organização poderosa e eles não iriam parar até que eu estivesse morto. Fui forçado a desaparecer para salvar você. O velho olhava para ele com um desespero genuíno. O grupo de homens estava a ponto de agir, e Tiago sabia que as coisas estavam prestes a escalar. Ele não estava apenas no meio de um mistério mais profundo, mas agora também se via envolvido na própria história de sua família. A mulher olhou para os homens de terno, e um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Eles não devem saber. A verdade que está escondida pode levar a consequências inimagináveis. Antes que Tiago pudesse reagir, a voz de um deles cortou a sala. Vamos, levando-o. E assim, em um movimento, agarraram o velho. A luta estava prestes a começar, e Tiago precisava decidir: intervir ou ficar parado, enquanto sua vida tomava um rumo que ele nunca esperara. O gelo se formou em seu estômago. O que ele faria agora? O que significava tudo isso? A revelação o deixava atordoado. E antes que ele pudesse decidir, um tiro disparou. O eco percorreu a sala e tudo o que conhecia desmoronou. Ele mal conseguia compreender as diversas camadas da verdade, e agora o destino de todos parecia pender na balança. A última imagem que teve foi a expressão horrorizada do velho, como se o pesadelo tivesse se tornado realidade, e a pergunta ficou martelando em sua mente: quem realmente era seu pai? O alarme ecoava, cortando o silêncio como uma faca. Tiago ficou paralisado, seus pensamentos girando. O grupo de homens de terno estava ali, prontos para agir. A mulher, agora quase em transe, observava a cena, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ela havia previsto. A tensão era palpável. Ele podia sentir o tremor em suas mãos, o aperto no peito, uma mistura de medo e confusão. Tiago, nós temos que sair, gritou um dos paramédicos. Mas Tiago não conseguia se mover. Olhando para o idoso, notou algo que antes não tinha percebido. O velho estava pálido, sim, mas havia uma centelha em seus olhos. Uma determinação. Como se estivesse se preparando para um ato final. O coração de Tiago pulou. Você precisa saber a verdade, o velho gritou, a voz carregada de desespero e urgência. Eu não sou o que você pensa que sou. Antes que pudesse processar, o grupo de terno avançou e um dos homens agarrou o velho pelo braço. Chega, você não vai mais nos enganar, disse ele, a bravura estampada no rosto. Tiago sentiu um golpe de adrenalina. Estava prestes a perder o controle da situação. Mas uma pergunta surgiu. O que realmente estava acontecendo? Olhou para a mulher, aqueles olhos que pareciam saber mais do que deveriam. Por que você sabe tanto?
O que você não está me dizendo? Ela hesitou um instante, como se estivesse pesando suas palavras. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele não é apenas um fugitivo. Ele é seu pai. As palavras cortaram o ar como um raio. Tiago mal conseguiu respirar. Seu coração parou. O quê? O choque do impacto ecoou dentro dele. Era impossível. O velho, aquele homem perdido que ele estava tentando ajudar, sem parar, era seu pai. A dor, a confusão, tudo isso voltou como um vendaval, arrastando seus pensamentos. Eu pensei que você estivesse morto. Todos pensaram. Ele se virou para o velho. Você nunca foi embora? A revelação era devastadora, e a raiva brotou na sua garganta. Frustrado, o velho baixou a cabeça, como se o peso do mundo tivesse recaído sobre seus ombros. Eu me afastei para te proteger, Tiago. Fui forçado a esconder a verdade. O que eu fiz, as decisões que tomei, não eram para você ficar em risco. O desespero tomou conta de Tiago. Ele nunca se imaginou naquele lugar, confrontando um homem que sempre julgou ter abandonado sua família. E o que mais o horrorizava era que as escolhas do pai estavam interligadas ao enigma que agora o cercava. Proteger? O que você realmente fez? Ele gritava, a dor transbordando. Uma pulsação incandescente de raiva e amor, revolta e necessidade de respostas. Tiago, você não entende. Eu trabalhei para uma organização poderosa, e eles não iriam parar até que eu estivesse morto. Fui forçado a desaparecer para salvar você. O velho olhava para ele com um desespero genuíno. O grupo de homens estava a ponto de agir, e Tiago sabia que as coisas estavam prestes a escalar. Ele não estava apenas no meio de um mistério mais profundo, mas agora também se via envolvido na própria história de sua família. A mulher olhou para os homens de terno, e um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Eles não devem saber. A verdade que está escondida pode levar a consequências inimagináveis. Antes que Tiago pudesse reagir, a voz de um deles cortou a sala. Vamos, levando-o! E assim, em um movimento, agarraram o velho. A luta estava prestes a começar, e Tiago precisava decidir, intervir ou ficar parado, enquanto sua vida tomava um rumo que ele nunca esperara. O gelo se formou em seu estômago. Mas então, outro tiro disparou. O eco percorreu a sala, e tudo o que conhecia desmoronou. O som não veio do grupo de terno, mas de um ponto distante. Uma diferença no ambiente, e um homem de terno caiu, sangrando. Tiago ficou paralisado, a mente girando. Quem havia disparado? E então, antes que tudo se resolvesse, uma figura conhecida apareceu na porta. Era seu irmão, Carlos, o mesmo irmão que havia desaparecido anos atrás. Com uma expressão de raiva e determinação, ele gritou: Eu não posso deixar você levar nosso pai. Tiago ficou em choque. A revelação da presença do irmão fez tudo parecer mais insano. Seu pai, seu irmão. O que mais ele não sabia? Carlos não estava morto? Ele estava ali, bem na frente dele, e a vida de Tiago mudara em um instante. Carlos, não, você não entende. Tiago gritou, mas o irmão apenas balançou a cabeça. Você não sabe de nada, Tiago. Eles não são quem você pensa.
E agora, precisamos sair. O caos se instalou. Os homens de terno, abalados pela aparição inesperada, começaram a agir, procurando se reagrupar. O velho, agora mais parecido com uma presa do que nunca, olhava para Tiago, esperando uma reação. O mundo inteiro parecia girar ao redor dele. Com o coração na boca, Tiago percebia que a verdade era mais profunda e mais complicada do que havia imaginado. Seu pai, seu irmão, e agora essa enorme teia de segredos ao seu redor. O peso da realidade se tornava opressor e a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente eram os homens de terno? E agora que tudo estava à mostra, o que eles fariam? As peças do quebra-cabeça se moviam, e Tiago sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão na sala era tão densa que quase se podia cortar com uma faca. Tiago olhava para Carlos, então para o velho, como se pai fosse uma palavra estranha, tirada de um livro de história. A revelação o atordoava. O que ele mais desejara era a verdade, e agora ela estava diante dele, mais caótica. O velho, mesmo diante do colapso do próprio mundo, olhava como se uma parte dele estivesse finalmente se libertando. Carlos, não, você não entende a situação. Ele tentava impedir o irmão, mas a urgência não permitia hesitação. Não posso deixar eles levarem você, pai! Carlos gritou, a voz carregada de emoção. O palavrão explodiu como um tiro na atmosfera já densa. O que era essa história? Com uma explosão de adrenalina, Tiago fez um movimento para se colocar entre os homens de terno e seu pai. Eles têm que saber se você realmente é meu pai. O resto da frase ficou preso na garganta dele. O pano de fundo da vida deles começava a desmoronar, e Tiago ainda estava tentando entender como tudo isso funcionava. Mas foi neste momento crítico que o inesperado aconteceu. Um dos homens, bem na linha de frente, começou a se contorcer. Ele lançou um olhar de pânico, sua expressão transformando-se em uma máscara de dor. Ele agarrou o peito e caiu no chão, a mão manchada de vermelho. O eco de um tiro ainda reverberava entre eles, mas ninguém viu de onde viera. Não! A mulher gritou, com um terror genuíno nos olhos. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Apenas o som do corpo caindo e o coração ainda batendo dos que estavam em pé. O caos se espalhou, e antes que alguém pudesse reagir, um segundo homem, em um sinal de desespero, começou a disparar. A sala virou um campo de batalha. Os gritos misturados com o estourar de vidro, o som de corpos colidindo, e a realidade virou pesadelo. Tiago caiu para o lado. Ele começou a gritar: Carlos, corre! E quando olhou ao redor, viu seu pai se afastando, mas não em busca de segurança. Ele estava indo em direção ao homem caído. O que você está fazendo? Ele pode estar armado! Tiago gritou, mas o velho não parou. Eu tenho que terminar isso. As palavras estavam carregadas de desespero e determinação. Ele se abaixou, a mão indo em direção ao corpo caído, seu rosto mudando de novo, como se estivesse prestes a finalmente revelar tudo. E foi então que, com uma agilidade surpreendente, o homem caído puxou uma arma. Tiago entrou em pânico. Pai, ele se lançou para a frente, mas o tempo parecia desacelerar. Ele não podia permitir que isso acontecesse. A bala disparou e tudo escureceu. Uma explosão de luz, um corte súbito, e a cena mudou.
O chão estava frio. A fumaça encheu seus pulmões. Entre a confusão, Tiago conseguiu enxergar uma silhueta familiar. A voz que seguiu tomou um tempo para processá-la. Tiago. Era a voz da sua mãe. Uma presença esquecida por tanto tempo. Ele olhou novamente aturdido, uma onda de confusão e dor atravessando-o. Você não deveria estar aqui. Não! Você está morta! O grito escapuliu de sua boca e ele se sentiu transportado para um tempo de lembranças amargas. Agora, com os eventos se desenrolando de forma inesperada e explosiva, a sua vida e tudo o que pensava saber parecia um jogo cruel. E naquele mesmo instante, outra realidade se desvelou, como se suas memórias não fossem apenas sonhos, mas peças de um quebra-cabeça interligado pelo destino. Percebeu que sua família não era apenas um campo de dor. Havia um propósito que unia isso tudo. A realidade ao redor dele se estabilizou enquanto Tiago se levantava. Uma pergunta ardendo em sua mente. O que realmente está acontecendo? Qual é o papel de cada um de nós nesse Jota? E quem é você, mãe? A linha entre passado e presente começou a se desfazer, criando um labirinto de segredos, reviravoltas e verdades que poderiam mudar tudo para sempre. Tiago estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida, e ele ainda não sabia até onde a história os levaria. Tiago ficou paralisado, os olhos fixos na figura familiar de sua mãe, que parecia tão viva diante dele, como se o tempo não tivesse passado. Ele mal conseguia processar. Você não está morta? As palavras escaparam de sua boca, um sussurro envolto em incredulidade. Tiago, escute! Ela avançou um passo, mas a urgência nas vozes atrás deles cortou o ar. Os homens de terno reagiam, prontos para atacar. O velho, ainda diante do irmão, virou-se, confuso, sem saber como reagir. Não me chame assim! Eu não sei quem você é. A voz de Tiago estava no limite, misturando dor e raiva. O que estava acontecendo? Ele estava cercado por segredos, por mentiras. E aqueles homens, o que sabiam? Agora não é a hora, caramba! Precisamos sair! Gritou Carlos, tentando arrastar Tiago para longe. Mas sua mente girava, e tudo parecia um pesadelo. Imagens de seu passado se misturavam, memórias que ele pensara perdidas para sempre. Mas então ocorreu. Ouvindo-se do lado de fora da sala, como um eco distante, um grito cortante. NPC-07, leve-o! E com isso, tudo desmoronou. Alguém, um homem armado que Tiago nunca viu antes, entrou na sala. Seu olhar era de puro foco. E antes que Tiago pudesse pensar, o homem disparou. O tiro foi certeiro e a bala atingiu o velho. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de emoções. O pai de Tiago caiu, os olhos abertos, a expressão marcada pela surpresa. A sala ficou em silêncio e o mundo ao redor parou. Tiago sentiu a adrenalina vomitar em suas veias. Papai! Gritou, mas era tarde demais. O velho estava caído e os homens de terno tomaram posição. Não! 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 O desespero tomou conta de Tiago. Ele girou, tentando encontrar alguma saída. Mas tudo o que podia ver eram rostos de pânico. A mulher entre eles e seu irmão tentando se proteger. Carlos, você tem que ir! Ele gritou.
tentando manter a situação sob controle. Mas Carlos não se mexeu. Focado, ele olhou para a mãe, que estava congelada, o olhar perdido entre o horror e a realidade. Tiago olhou para os homens que ainda cercavam o corpo caído do pai. Uma nova onda de raiva se formando dentro dele. Quem são vocês? O que vocês querem dele? Um dos homens, com um olhar frio como gelo, respondeu: Estamos aqui para garantir que ele não escape de novo. A frase era como um golpe, e a confusão tomou conta de Tiago. Era impossível. A ideia de que seu pai fosse parte de algo tão sombrio o traumatizava. Então, em meio ao caos, sua mãe começou a gritar: É hora de acabar com isso. Ele precisa saber a verdade, Tiago. Ele fez um movimento rápido, como se fosse em direção ao corpo do pai. Mas os homens não deixaram. Um deles a empurrou com força e ela caiu. Tiago desviou o olhar para Carlos, que tinha a mesma expressão de choque. Você não pode deixá-los levar ela, Carlos gritou, e a sala começou a girar em uma espiral de desespero e raiva. Ele olhou para Tiago, um pedido silencioso em seu olhar. Não! Tiago gritou. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. O velho não era apenas um homem fugindo. Ele era uma parte crucial de algo maior. As verdades não contadas começaram a surgir em sua mente como faíscas. E ele percebeu, à medida que tudo se desenrolava, que talvez sua mãe também estivesse envolvida. As sombras ao redor deles mudaram. E no meio do caos, Tiago sentiu uma conexão. Uma conexão com o passado. Um chamado que reverberava em seu interior. Mas antes que pudesse processar isso, outros tiros começaram a disparar. Era um vendaval de balas e gritos, com a confusão subindo mais e mais. E no meio de tudo isso, a mulher olhou com um brilho nos olhos, como se soubesse mais do que estava deixado no ar. Tiago, você tem que decidir. Sua voz ecoou. Foi então que uma nova verdade emergiu diante de Tiago, uma revelação que faria com que tudo o que ele pensava fosse um jogo, um quebra-cabeça. Você não é apenas um enfermeiro, Tiago. Você é parte disso tudo, do seu passado e do nosso futuro. E enquanto as balas ecoavam e a tensão aumentava, Tiago se viu diante de uma escolha: correr e deixar tudo para trás, ou enfrentar a verdade e salvar sua família. O fôlego falhou em seu peito, enquanto a realidade continuava a girar. O que ele escolheria? A resposta parecia tão próxima, mas a decisão estava longe. E uma coisa era certa: tudo o que ele acreditava saber estava prestes a ser virado do avesso, e ninguém sairia ileso dessa vez. Tiago ficou paralisado, os olhos fixos na figura familiar de sua mãe, que parecia tão viva diante dele, como se o tempo não tivesse passado. Ele mal conseguia processar. Você não está morta!" As palavras escaparam de sua boca, um sussurro envolto em incredulidade. Tiago, escute. Ela avançou um passo, mas a urgência nas vozes atrás deles cortou o ar. Os homens de terno reagiam, prontos para atacar. O velho, ainda diante do irmão, virou-se, confuso, sem saber como reagir. "Não me chame assim. Eu não sei quem você é." A voz de Tiago estava no limite, misturando dor e raiva. O que estava acontecendo?
Ele estava cercado por segredos, por mentiras. E aqueles homens, o que sabiam? Agora não é a hora, caramba! Precisamos sair! Gritou Carlos, tentando arrastar Tiago para longe. Mas sua mente girava, e tudo parecia um pesadelo. Imagens de seu passado se misturavam, memórias que ele pensara perdidas para sempre. Mas então, em meio ao caos, um grito cortante ecoou do lado de fora da sala. NPC 07, leve-o! E com isso, tudo desmoronou. Alguém, um homem armado que Tiago nunca viu antes, irrompeu na cena. Seu olhar era de puro foco, e antes que Tiago pudesse pensar, o homem disparou. O tiro foi certeiro, e a bala atingiu o velho. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de emoções. O pai de Tiago caiu, os olhos abertos, a expressão marcada pela surpresa e a mente sob um peso indescritível. O silêncio que se seguiu foi esmagador e o mundo ao redor parou. Tiago sentiu a adrenalina vomitar em suas veias. "Papai!" gritou, mas era tarde demais. O velho estava no chão e os homens de terno tomaram posição. Não, não, não! O desespero tomou conta de Tiago. Ele girou, tentando encontrar alguma saída, mas tudo o que podia ver eram rostos de pânico. A mulher entre eles e seu irmão tentando se proteger. "Carlos, você tem que ir!" gritou Tiago, tentando manter a situação sob controle. Mas Carlos não se mexeu. Focado, ele olhou para a mãe, que estava congelada, o olhar perdido entre o horror e a realidade. Tiago desviou o olhar para os homens que cercavam o corpo do pai. "Quem são vocês? O que vocês querem dele?" Um dos homens, com um olhar frio como gelo, respondeu: "Estamos aqui para garantir que ele não escape de novo." A frase era como um golpe, e a confusão tomou conta de Tiago. Era impossível. Seu pai fazia parte de algo tão sombrio. Então, em meio ao caos, sua mãe começou a gritar: "É hora de acabar com isso! Ele precisa saber a verdade, Tiago." Ela fez um movimento rápido, como se fosse em direção ao corpo do pai. Mas os homens não deixaram. Um deles a empurrou com força e ela caiu. Tiago desviou o olhar para Carlos, que tinha a mesma expressão de choque. "Você não pode deixá-los levar ela!" Carlos gritou, e a sala começou a girar em uma espiral de desespero e raiva. Ele olhou para Tiago, um pedido silencioso em seu olhar. "Não!" Tiago gritou. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. O velho não era apenas um homem fugindo. Ele era uma parte crucial de algo maior. As verdades não contadas começaram a surgir em sua mente como faíscas. Ele percebeu que sua mãe também estava envolvida. Um eco distante do passado que agora rugia como um trovão. Mas antes que pudesse processar isso, outros tiros começaram a disparar. Era um vendaval de balas e gritos com a confusão subindo. No meio de tudo isso, a mulher olhou com um brilho nos olhos, como se soubesse mais do que estava deixado no ar. "Tiago, você tem que decidir." Sua voz ecoou. Um dos homens se virou, uma expressão de dúvida estampada em seu rosto. "Mas você não pode!" Ele começou, mas foi interrompido por um terceiro homem que entrou sem aviso. A cena mudou em um segundo. "Chega! É hora de acabar com essa farsa!" gritou o recém-chegado, e todos se voltaram para ele. O homem que acabara de entrar não era um desconhecido. Ele era, de fato, um alto executivo da mesma organização
que o velho havia tentado fugir. Tiago ficou paralisado. Você? O que você está fazendo aqui? Tiago, você precisa saber a verdade. O homem começou, e as palavras eram como facas no coração de Tiago. Essa toda a encenação da sua família não são só mentiras. Você realmente não faz ideia do que está acontecendo. E então, com um movimento rápido, ele sacou um dispositivo do bolso e apertou um botão. A sala ficou em silêncio. As paredes pareciam tremer. Você quer saber a verdade? Aqui está. Naquele instante, as paredes se iluminaram, revelando imagens em movimento, flashbacks, gravações de conversas. E o que ele viu cortou seu coração em pedaços. Cada verdade que ele pensou saber foi virada do avesso. A primeira sequência mostrava o seu pai, mas não como um fugitivo. Ele era um agente duplo, uma peça estratégica em um jogo de poder. E sua mãe, uma conspiradora, inteiramente envolvida no mundo obscuro de traições e segredos que Tiago mal podia imaginar. A visão o golpeou, quase fisicamente. Tudo isso, toda a vida que eu conheci, é uma farsa? A dor crescia, uma onda de emoções transbordando. A realidade se tornava um labirinto sem saída. O que isso significava para sua família? Para ele? Então, entre a confusão e o horror, ele sentiu um nó na garganta. Tudo o que acreditou, tudo o que lutara, estava prestes a desmoronar. E no coração da tempestade, a pergunta ecoou em sua mente. Quem ele deveria acreditar agora? As luzes se apagaram de repente, e tudo que fez sentido até então evaporou em sombras. Tiago estava paralisado, com a cabeça cheia de confusão e dor. A cena ao seu redor parecia um pesadelo. O corpo do pai estava estirado no chão, e a presença da mãe, que ele pensara ter perdido, só tornava tudo mais insuportável. Lado a lado com Carlos, a imagem de sua infância despedaçada se desenrolava diante dele, revelando uma teia de enganos. Os homens de terno estavam inquietos, murmurando entre si. Mas Tiago não conseguia desviar o olhar do pai. Os olhos do velho, antes cheios de desespero, agora estavam perdidos em um eterno vazio. Preciso entender a verdade. O que você fez? Por que você não voltou? O clamor de Tiago ecoou na sala, carregado de um peso que ele não podia suportar. Eu fiz o que podia para vocês, sussurrou o velho, a voz falhando, como se estivesse enfrentando seu último ato. E isso foi o quê? Fugir? Deixar a gente na escuridão? Tiago sentiu a raiva fervendo dentro dele. Ele queria gritar e socar a parede, mas em vez disso, apenas lágrimas começaram a escorregar. Carlos estava ao seu lado, segurando o braço de Tiago, como se ele ainda pudesse manter a sanidade. Nós precisamos sair, Tiago. Isso tudo não vai acabar bem. A mulher olhou com um misto de compaixão e medo. Escutem, não há tempo. A verdade vai nos destruir se não fizermos algo. Sua voz era cheia de urgência, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Tiago respirou fundo, pressionando as têmporas. Então, me diga a verdade, ele exigiu. Me diga agora, o que você sabe? A organização. Eles não estão apenas atrás do seu pai. Eles buscam a peça-chave. Agora você também está no centro disso tudo. Os olhos da mulher brilhavam, mas não de esperança. Eram olhos que já tinham visto muito.
Imediatamente, um estrondo ressoou atrás deles. A porta da sala se abriu com um estrondo, revelando mais homens de terno, mais armados, os rostos marcados pela determinação. O pânico tomou conta do local. "Vamos, agora!" gritou um deles. Sua presença imponente ameaçava engolir todos ali. Tiago sentiu o coração acelerar. Eles estavam cercados. Poderia ser o fim, mas havia uma centelha de raiva ardente dentro dele. Ele olhou para Carlos, a mãe e finalmente para o pai caído. "Não vou deixar que isso aconteça. Não vou deixar que vocês levem meu pai." Assim que o movimento foi feito, Tiago se lançou em direção aos homens de terno. Uma onda de adrenalina o empurrou para a frente, enquanto Carlos tentava puxá-lo de volta. "O que você está fazendo?" "Não, Tiago!" gritou ele. Mas Tiago não se importava mais. Em um momento fugaz, ele se viu às voltas com os homens, peitando ordens, tentando desviar de golpes. E não sabia mais se lutava contra eles ou contra o destino traçado para sua família. A vida se transformava em uma série de escolhas assustadoras e arriscadas. E então, enquanto a confusão aumentava, a mulher se virou para ele uma última vez. "Escolha, Tiago. Escolha a verdade ou a mentira. Uma delas vai salvar você." O olhar dela era um pedido, uma súplica desesperada. Quando Tiago estava prestes a tomar uma decisão, um estrondo final ressoou. A sala se encheu de fumaça e gritos. Quando ele conseguiu abrir os olhos, notou que aqueles homens estavam caindo. E entre a desordem, uma figura familiar emergiu. Era o irmão mais velho dele, não o Carlos que conhecera, mas alguém mais maduro, mais decidido. "Você não está sozinho, Tiago", disse ele com a voz firme. "Vamos descobrir essa verdade juntos." O coração de Tiago bateu forte. Havia uma possibilidade de esperança. Eles poderiam enfrentar essa tempestade. Enquanto se preparavam para agir, ele percebeu que o que quer que viesse a seguir, eles ficariam juntos. Então, em meio a tudo, uma única certeza brilhou em seu coração. A família era realmente a verdadeira essência. E nada iria separá-los novamente. E agora, com o clímax se aproximando, é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas